Essa é a nossa aula de número 3 do curso SFP, Curso de Formação de Pastores 2.0. Bom, vamos dar continuidade aqui. E nessa aula de número 3, eu quero falar um pouco mais sobre a diversidade de ministérios e o seu ministério. Então aqui a gente consegue compreender melhor o propósito. Na medida que você for aprendendo essa parte dessa aula aqui, eu quero que você coloque isso em oração e identifique o dom ministerial que está na sua vocação, tá? Vai ser uma tarefa para que você possa fazer para identificar o dom ministerial, o seu dom ministerial, o seu ministério. Então vamos lá. Aula número 3, diversidade de ministérios e o seu ministério. É isso que interessa. Bom, a diversidade de ministérios na igreja. Cada crente, fazendo a leitura aqui, tem um papel único no corpo de Cristo, contribuindo para a diversidade de ministérios na igreja. Preste atenção. Cada crente tem um papel único no corpo de Cristo. Você está enganado se você acha que o membro da sua igreja, da sua, entre aspas, da igreja a qual você está ali administrando, a igreja de Deus, você está enganado se você acha que aquela pessoa não tem um papel no corpo de Cristo. Você está muito enganado. Preste atenção, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Vamos abrir aqui nossa Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e até o 6. Opa, deixa eu selecionar direito. Opa, foi demais. Deixa eu pegar aqui de novo. Bom, já selecionei aqui. Você já sabe como que funciona o curso. Vou abrir a Bíblia, seleciono o versículo a qual eu vou ler, e aí você acompanha melhor dessa forma, né? Então vamos lá. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso significa que Deus, o único Deus, que é o meu Deus, que é o seu Deus, ele não se limita a um dom ministerial. Quando ele chama cada um e dá e distribui para essas pessoas em específico dons que são diversos. Não é um único dom. Não é eu tenho o Espírito Santo, eu vou falar em línguas, não sei. Não é isso. Há uma diversidade porque esses dons ministeriais, eu quero lembrar que dom ministerial é diferente de dons espirituais, tá? Esses dons ministeriais, eles têm um propósito, uma finalidade. Não é para edificar a si próprio. Você quer edificar a si próprio? Eu quero. Então você vai orar, vai buscar uma palavra, você vai buscar dons espirituais que vão fazer com que você se edifique. Por exemplo, orar em línguas, né? Buscar em oração, comunhão, adoração. Ok, você está se edificando. Dons ministeriais não é para se edificar, é para edificar o corpo de Cristo. Então, o propósito é esse. Só que o que nós estamos vendo é que há uma diversidade. Ou seja, há diversas maneiras de Deus se manifestar para edificar o corpo de Cristo. Qual é a maneira que Deus está te chamando para edificar o corpo de Cristo? E lembrando que, mesmo você conhecendo o seu propósito, a maneira, o dom ministerial que Deus te chamou, não impede também de você operar em outros dons ministeriais. Deus não tem ciúmes com isso e nem te dá uma limitação de tal maneira que você não pode fazer mais nada, não. Você pode pastorear, pode pregar numa igreja, pode fazer, mas o importante é você conhecer que há uma diversidade de dons ministeriais. Você precisa saber qual o seu dom ministerial para nessa área você transbordar. Simples assim. Quando você conhecer o propósito, transborde naquilo.
Você pode fazer qualquer outra coisa. Eu conheci evangelista, por exemplo, T.L. Osborne, Reinhard Bonke. São evangelistas que são pessoas que Deus chamou para um dom lindo de evangelismo, de evangelista mesmo, de semear a palavra. Eles não tinham um dom ministerial de pastorear, mas eles pregavam numa igreja também, não tem impedimento. Mas eles transbordavam naquilo que eles faziam, que eram as cruzadas, e naquele dom ministerial acompanhavam dons maravilhosos espirituais também, como de milagres, de curar, de prodígios, sinais e maravilhas. Não impede. O que você tem que abrir a sua cabeça é que Deus não se limita a um dom ministerial. Você não é pastor. Ou pode ser também, mas há uma diversidade. Você tem que transbordar naquilo que Deus te chamou. E nada te impede de fazer outras coisas também. Então, há uma diversidade. Essa é a palavra para você guardar, para você compreender cada vez mais. E há diversidade de ministérios, que aqui está falando de dons espirituais, tá? E dons ministeriais. Então há uma diversidade de dons espirituais que a gente nem começou a falar ainda, tá bom? Mas vamos falar nesse curso, você vai aprender sobre dons espirituais. E há uma diversidade de dons de ministério, de dons ministeriais, que aqui está chamando de diversidade de ministérios. Então perceba, ministério é diferente de dom. Dons ministeriais é diferente de dons espirituais. O que nós estamos vendo são dons ministeriais para edificar o corpo de Cristo. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Aqui começo a dar uma pincelada em uma matéria nova, que ao longo do curso você vai conhecendo mais. Há uma diversidade de operações. Cada dom ministerial tem operações de transbordo que envolve aquele dom ministerial. Você está pastoreando, mas se você tiver um dom ministerial de evangelista, Deus, quando você começar a praticar nesse dom ministerial de evangelista, você entender o seu propósito, Deus vai começar a transbordar com operações que você vai ver que elas fluem mais do que naquela outra área. Não que você não vai fluir nas outras áreas, mas aquela operação, ela é, digamos, ela é o poder que opera naquele dom ministerial. Ela vai cumprir a finalidade daquele dom ministerial. Então eu falei de dois evangelistas conhecidos, né? O Dr. T.L. Osborne, o Reinhard Bonke, tem outros evangelistas mais, como outros aí, né? Não vou começar a citar nomes para não confundir, mas você pode ver que há um transbordo, há operações quando eles praticam aquilo que eles sabem que é o propósito deles. E também há muitas operações, há muitas coisas boas também nas outras áreas, nas outras diversidades, se me proponho a fazer também, não tem problema nenhum. Mas 3 coisas você tem que aprender aqui agora. Dons espirituais são diferentes de dons ministeriais, e cada dom ministerial, aqui você já começa a entender isso aqui, cada dom ministerial acompanha uma operação. Então há diversidade de dons espirituais, há uma diversidade de dons ministeriais e há uma diversidade de operações. Pegou aí? Diversidade. Aí quando você entender o seu propósito, você se encaixa naquilo específico para você transbordar. Aí você pode operar em várias outras coisas também. Mas aquilo que você entendeu que é o propósito da sua vida, você começa a transbordar. Então vamos lá. Aí vem mais. Descobrindo e desenvolvendo o seu ministério. Cada pessoa tem um chamado e dons único. Então aqui a gente já começa a mesclar, tá? A somar dons espirituais, dons ministeriais e operações. Que a gente já começa a juntar. Vamos começar a crescer no entendimento agora. Cada pessoa tem um chamado e dons únicos. E é importante discernir e desenvolver o seu ministério pessoal. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12, 6, vamos ver aqui. Deixa eu abrir o livro de Romanos. Está aqui, Romanos capítulo 12, no versículo 6. Olha só o que diz aqui. Já selecionei, acompanhe. De modo que, tendo diferentes dons, são diferentes, né? Segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé.
Aí vem, se é ministério, seja em ministrar. Pode ver que aqui tem diferentes dons, diferentes ministérios, e cada ministério em específico, a pessoa tem que ministrar aquele ministério que recebeu, aquele dom ministerial. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então você pode perceber que aqui já começa também, a gente já começa a dar uns pontapés iniciais aqui para identificar que cada ministério tem algo que envolve mais específico. Por exemplo, o ministério de ensinar, aí que haja mais dedicação ao ensino. Ou que exorta, usa esse dom em exortar. Você está começando a entender o propósito de Deus? Você está começando a entender? Olha só, você começa a conhecer o seu propósito, o seu dom ministerial. Aí você fala, é isso que Deus quer. Se é exortar, eu vou começar a fazer o que mais? Usar mais esse dom para exortar. Tá entendendo? Se é ensinar, eu vou começar a usar mais esse dom para fazer o quê? Ensinar. O que repete, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, cada dom, quando eu começo a praticar ele, aliás, a entender ele, a entender como que ele funciona, eu tenho que começar a desenvolver esse ministério. E isso é pessoal. Isso Deus vai te dando o seu propósito. Então você tem que começar a praticar ele, desenvolver ele. Se é exortar, é exortar. Se é evangelizar, é evangelizar. Se é ensinar, é ensinar. Se é curar, é curar. Se é pastor, é pastor. Se é evangelista, é evangelista. Então você começa a desenvolver mais aquele ministério. Cada pessoa tem que fazer isso, que tem um dom ministerial, um chamado para um dom ministerial. Então, valorizando a singularidade do seu ministério, ou seja, essa parte aqui, eu quero chamar a sua atenção. Dê valor ao seu ministério em específico. Não fica, deixa eu aumentar, não fica com o olho grande em outro ministério querendo fazer a mesma coisa, não. O apóstolo tal, ele faz isso, ele faz aquilo. Não. Entenda o seu propósito e por mais que ele pareça ser menor, não existe ministério menor e nem maior. Mas ele parece ser maior. Meu amigo, minha amiga, valorize o seu ministério. A sua recompensa, a sua coroa está nesse propósito. Valorize ele, identifique e fale, é isso. Eu não preciso olhar o ministério dos outros. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Não, eu vou valorizar o meu ministério. Eu vou fazer isso. O seu ministério é valioso, lendo aqui, e complementar aos outros, contribuindo para o corpo de Cristo como um todo. Tá? Referência bíblica, 1 Coríntios capítulo 12, 14. Vamos ler aqui? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Olha só o que diz. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. E se o pé disser, por que não sou a mão, né? Aquele olho grande no ministério dos outros? Por que eu não sou aquilo? Valorize o seu ministério, meu amigo, minha amiga. Valorize o seu propósito, sua coroa está no seu propósito. Você não entendeu ainda que Deus está te chamando para um propósito? Esse dom ministerial específico é seu, não é de mais ninguém. Lógico que terão outras pessoas parecidas também. E há uma diversidade, mas não importa. Faça a sua parte. Não sou eu o corpo, diz aqui. Não será por isso do corpo? E aí começa a questionar. E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Aí vem. E se todo o corpo fosse o olho? E aí vai. E aí começam a olhar o ministério do outro e não sei o quê. Não, eu quero isso para mim, eu quero aquilo. Não, eu quero ser igual àquele pregador. Não. Valorize o seu ministério. Cooperando com outros ministérios na igreja. Isso aqui é a parte mais difícil. Tem pastor que tem uns ciúmes. Se for um mestre lá ensinar, que tem um dom ministerial de ensinar, pronto.
ele já acha que vai ultrapassar ele. Ou não consegue cooperar com outros ministérios. Por quê? Porque ele não sabe que o propósito do dom ministerial é aperfeiçoar a igreja. Então eu tenho que cooperar com outros ministérios. Lendo aqui, o seu ministério se fortalece quando você coopera e se conecta com outros ministérios na igreja. Você quer que eu leia de novo? O seu ministério se fortalece quando você coopera e se conecta com outros ministérios. Por que isso, reverendo Giovanni? Porque você está fazendo o que de fato Deus te chamou para fazer. Se conectar, cooperar. Não é isso que está escrito lá em Efésios? Olha só, Efésios 4,16. Vamos ler aqui. Efésios 4,16. Ah, se você entendeu o propósito, já foi. Efésios 4,16. Está aqui, ó. Do qual o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas e segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você entendeu a fortaleza onde que está? Em você compreender o seu dom ministerial, o seu propósito, e com isso cooperar, multiplicar, transbordar, fazer com que outros dons ministeriais se fortaleçam, se fortalecer juntamente com eles, e tudo isso fica bem ajustadinho. E você, bem forte. Cada vez mais Deus vai te dar mais. Por quê? Porque você está multiplicando o talento. Cada vez mais. Não esconda o seu talento. Multiplique. Não tenha ciúmes. Não fique de olho no ministério dos outros. Multiplique o seu propósito, o seu talento. Você vai se fortalecer. E aí, para chegando nas partes finais, desenvolvendo e aprimorando seu ministério. Buscar crescimento e capacitação contínuos são fundamentais para aprimorar o seu ministério. Aí você vê depois 2 Timóteo, capítulo 2:15, que fala que Deus que você tem que se apresentar, né, a Deus como obreiro aprovado. 2 Pedro 3:18, que você deve crescer na graça e no conhecimento. E aqui para finalizar, impactando vidas através do seu ministério. Aqui você compreendeu o seu propósito e agora vou impactar vidas. A minha missão agora é, com esse dom ministerial, com os dons e operações que acompanham esse dom ministerial, eu quero impactar quem? A si mesmo? Se amostrar? Como fala, né? Se amostrar, não tem gente que fala assim? Né? Querer se aparecer? Não. Eu vou impactar através do meu ministério vidas. Aí você vai impactar. Seu ministério tem o potencial de impactar vidas. Que Deus quer isso. Compartilhar o amor de Deus e contribuir para o crescimento do reino. 1 Pedro 4:10 para a gente finalizar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Então vamos aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Tá vendo? Você recebeu o dom ministerial, os dons que acompanham, os dons espirituais e as operações que acompanham esse dom ministerial, você deve fazer o quê? Administrar aos outros. Esse, se poderíamos falar que tem um segredo, esse é o segredo. É transbordar para os outros. Não reter nada, transborde tudo. Vai impactar vidas. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia! Essa diversidade de que Deus opera é lindo demais. Vá lá agora impactar vidas. Vá lá. Eu descobri o meu propósito, então eu vou multiplicar. Eu vou administrar aos outros isso daqui. E aí essa multiforma de Deus vai fazer com que vidas sejam transformadas. Vamos lá para a nossa próxima aula e cada vez mais conhecendo e se formando na sua vocação em Cristo Jesus.